das evoluções técnicas que transformaram claramente a cidade. Uma delas foi o elevador. Através do elevador as cidades começaram a crescer em altura. A outra, na minha ótica, foi o carro. O carro possibilitou que as cidades crescessem para outras periferias e isso transformou completamente a organização da cidade. A revolução que eu considero mais importante para as cidades é a implementação do Metropolitano de Lisboa, criado em 1961 e tem tido desenvolvimento até aos dias de hoje, manutenção e criação de novas linhas. Havia um centro, o centro político também, e passou a ter vários centros. O carro também permitiu haver outro tipo de evolução de transporte. As pontes que começaram a ligar os sítios e também a concentração das pessoas nas cidades, muitas vezes à volta de geografias e morfologias muito próprias. Sinto que essa é a principal revolução, porque veio a facilitar muito o acesso à cidade, veio a reduzir um bocado o efeito negativo da hora de ponta e do trânsito. A questão do rio, grande parte das vezes, levou a essas centralidades populacionais e a própria cidade começou a construir muitas vezes à volta dessas margens, muitas vezes de costa para as margens. Se olharmos para a nossa geografia, temos um conjunto de cidades que evoluíram, mas que agora, num tempo mais próximo, começaram a redescobrir as margens desse rio e como é que se ligavam com esse rio que serpenteava o seu território. A revolução que eu considero mais importante no futuro é provavelmente o controle dos preços imobiliários. Bem, há 4 grandes agendas de futuro nas cidades. Em primeiro, um grande crescimento populacional. Em segundo, uma grande urbanização dessas próprias cidades. Estima-se que até 2050, 70% da população vive em cidades. Hoje em dia, jovens, no meu caso, eu converso com pessoas e sinto que comprar uma casa parece um sonho longínquo e antigamente era uma coisa normal que acontecia com os jovens quando chegavam à idade adulta, compravam uma casa. Portugal, e sobretudo o nosso território, até 2030, em cada 3 portugueses, estima-se que uma pessoa tenha mais de 65 anos. Eu acho que cada vez as age-friendly cities, as cidades amigas do idoso, vão ser o nosso grande desafio, em primeiro no país, sendo um dos países mais idosos da Europa. Falta um outro elemento que estava na agenda, que é a migração. Portanto, o crescimento, cada vez uma maior migração internacional e como é que estas cidades que se foram transformando ao longo dos últimos tempos, que respostas sociais, que respostas de socialização para que haja uma coesão destes territórios. Juntando aqui a questão também tecnológica, a questão energética, a questão da água, como é que vamos gerir a água até ao final do ano em algumas regiões do país? Como é que estas cidades vão gerir isso? Como é que vai ser a sustentabilidade energética? Numa altura em que a geopolítica mudou radicalmente no mundo inteiro, o planeamento dessas cidades vai ser o grande desafio, né?